bem? Vamos ver quem vai estar conosco na noite de hoje, depois essa maravilha de palestra da nossa querida irmã Robenilde. Boa noite. And Dreams. Boa noite. Está chegando aqui conosco. Como é que vai? Vamos ver quem vai estar chegando mais. Quer para a gente dar uma conversada mais uma vez com vocês na noite de hoje. Estamos iniciando mais um estudo. Boa noite. Dream, eu não sei o seu nome, esse é seu pseudônimo aí, me deixou confuso. Se você puder se apresentar melhor para eu poder conhecê-lo ou conhecê-la, eu não sei. Não sei se é Andresa, Adriana, Antônio, André. Olha o Ivan chegando. Ivan, boa noite. Sandra, como é que vai? Tudo bem? Andréa, muito bem, Andréa, como é que vai? Mas não é nossa Andréa lá nos nossos estudos às quartas-feiras, não, né? Eu não estou. Bom, fique à vontade para você se apresentar. Boa noite, Sandra, como é que está? Como é que estamos? Todos vocês que estiveram aí assistindo a nossa querida Robenilde que falou sobre emoção e saúde mental. Muito bem. Olha, disse sim, Andréia, que maravilha. Bem, nós estamos buscando hoje, poxa, hoje o número está pequeno, né? A presença está pequena para o nosso estudo do ESD na noite de hoje. Muito bem, mas a gente vai avançar. Testes, vamos fazer uns testes agora. Os testes 2215, já foi o número de telefone nosso, viu? 2215. Na nossa casa tivemos esse número de telefone. Olha o Tiago aí chegando, meu garoto. Tudo bem? Bem, é um prazer, é uma satisfação sempre grande estar aqui com vocês. Tem tentado estudar em casa, André, mas não é fácil não, viu? Eu sei muito bem de experiência própria que não é fácil estudar sozinho, não é. Pode ter certeza. Mas estamos aqui, né? Assistir-nos. Hoje nós estaremos aqui com o ESD. Amanhã nós estaríamos com o estudo do Evangelho, mas como coincide com o horário da nossa semana de valorização da vida no Setembro Amarelo, com o NEP que está trazendo essas maravilhas de palestras, de debates interessantes para que nós possamos, de certa forma, defender e valorizar mais a vida, evitar que as pessoas caiam na tentação de fugir, de, digamos assim, de deletar, de se autocancelar, vamos dizer, né, que nas nossas linguagens atuais, digitais. Né? Então nós estamos trazendo essa maravilha de semana pela valorização da vida. Então amanhã nós não teremos, tá? O nosso estudo seria às 19 horas e não dá tempo de fazer, porque logo é o mesmo horário, exatamente do horário das palestras do NEP, tá bom? Bem, e o nosso estudo de hoje nós vamos iniciar, eu vou até dar uma pitada, porque eu não sabia se a gente iria dar seguimento, eu não sabia como seria o comportamento da sequência da semana, então terminou certinho, né, antes das 8, deu para a gente começar. E nós vamos trazer o tema, é o módulo 5º do ESD, que vai trazer o primeiro roteiro. O módulo vai tratar sobre a comunicabilidade dos espíritos. Essa comunicabilidade, o como, o processo, como é que esses espíritos se comunicam conosco, como é que esses desencarnados, esses irmãos que partiram, que estão no mundo espiritual, como é que eles entram em contato, que tipo de comunicação ocorre e de que forma nós podemos, digamos assim, participar enquanto médiuns, por assim dizer. Nem todos são médiuns ostensivos, mas como disse Kardec, né, de um modo geral, né, quem sente mais ou menos a presença do espírito, por isso mesmo pode ser considerado médium. Mas o médium
que ele trata no Livro dos Médiuns é aquele que tem a mediunidade ostensiva, que apresenta sensações mais visíveis, mais perceptíveis e tais, de certa forma, a comunicação, a mensagem, seja pela visão, seja pela audição, seja pelo sentir a presença, por permitir que, através de si, o espírito se comunique, por várias outras possibilidades, inclusive aquelas de efeitos físicos, né? Mas nós vamos tratar dessa influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e atos, ou seja, sobre o que nós pensamos e sobre o que nós fazemos, e também nos acontecimentos da vida. Por quê? É importante a gente tratar disso. Porque muitas vezes isso ocorre, aliás, muitas vezes não, frequentemente isso ocorre, nós vamos ver já já, e nós não nos damos conta. Só passamos a nos dar conta quando conhecemos, quando sabemos identificar aqueles momentos, aquelas situações em que de fato os espíritos estão influenciando, interferindo, digamos assim, tanto no nosso pensamento, quanto nos nossos atos, nas nossas atitudes na vida, assim também como nos acontecimentos. E a gente vai perceber que dá para identificar, dá para a gente colocar assim, no pacote, né, de sintomas, vamos colocar assim novamente, de influenciações dos espíritos, tá? Então a primeira, como falamos semana passada, a primeira ideia é identificar a natureza dessa influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, tá certo? E também nos acontecimentos. Depois vamos explicar como se processa essa influência e vamos identificar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Né? Porque nós não queremos as más influências, eu imagino que não. Nós queremos as boas, não é verdade? Então vamos tentar identificar a forma ideal para neutralizar, para inibir as más influências espirituais que ocorrem, com mais frequência até do que o que nós imaginamos. Então, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, é uma questão clássica. Se vocês ouvirem vários palestrantes falar sobre esse tema, a questão que eles vão trazer para discutir é a questão 459, em que os espíritos perguntam, em que Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é clássica: mais do que imaginais, muito mais. Influem a tal ponto, dizem os espíritos, que de ordinário, ou seja, comumente são eles que vos dirigem. Olha que coisa impressionante essa colocação. De ordinário, ou seja, o mais comum é que eles estejam a nos dirigir. Nos influenciam de tal forma que nos dirigem, nos guiam, nos manipulam, vamos colocar assim de forma mais clara. Eles nos manipulam, nós fazemos muitas vezes aquilo que eles querem que nós façamos. Passa a impressão de que nós não temos vontade própria, não é? Mas alto lá, não é bem assim. Porque Kardec, logo em seguida, na questão 464, ele faz a seguinte pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Mas é importante que a gente entenda, perceba, quando é que essa influência ocorre. Identificar essa influência, não é verdade? Mas uma vez identificada, a pergunta é essa: como nós vamos identificar, distinguir, nesse caso, qual é a influência que procede de um espírito bom e qual é aquela que procede de um espírito mau? E os espíritos respondem: estudai o caso, examinai. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir, ou seja, fazer a separação, perceber, identificar. Então, se algum espírito nos influencia para a gente fazer alguma coisa errada, já está, né, visível, notório, que na verdade é uma influência de um espírito imperfeito, um espírito não superior, não bom. Tá muito bem? Nós vamos encontrar ainda no Livro dos Médiuns, no item 14 da primeira parte, lá no início,
Livro dos Médios, não, perdão, em Obras Póstumas, né, na primeira parte, no item 14, sobre manifestações dos espíritos. Então, Kardec vai dizer o seguinte: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, né, como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão de pensamento, transmissão telepática de pensamento, pela visão, né, a gente vê, enxerga, pela audição, veja quantas formas, pela palavra, através do aparelho fonador do médium, pelo tato, a gente sente, toca na gente, pela escrita, nós já vimos a psicografia, a escrita direta, né? Pelo desenho, ou seja, através ou diretamente o desenho direto, pelo desenho utilizando o médium para fazer o desenho, não é? Ainda pela música, pela pintura também, olha quantas coisas, tá? Então, essas manifestações ocorrem de todas essas formas, mas ele resume numa palavra: por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Ou seja, de todas as formas eles buscam para manifestar-se e se comunicar com os homens. Obras póstumas. Mas, ainda no Livro dos Espíritos, a questão 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Já que a gente sabe que a influenciação para o mal, ou seja, para nos prejudicar, ela existe, e de forma muito constante. Então, de que forma a gente faz? O que a gente pode fazer para neutralizar? E os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Portanto, é imperioso que nós comecemos a fazer o bem, tá? Fazer o bem, fazendo o bem, gostando de fazer o bem. Porque aí os espíritos inferiores não se sentem bem. Porque quando a gente faz o bem, a gente muda de faixa vibratória. E quando a gente muda de faixa, aqueles que são inferiores àquela vibração, eles não conseguem influenciar. Tá? E nós depositando confiança inteiramente em Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé em Deus, quando nós não duvidamos, tá? Não colocamos nenhuma dúvida da ação divina, da existência de Deus, da constante presença de Deus em nossas vidas, nós então podemos dizer que criamos uma condição para que os espíritos inferiores não nos influenciem. Isso é fato. Não tem como isso não acontecer. Tá certo? Então, mas nós precisamos entender uma outra coisa. Né? Depois dessa pergunta que Kardec fez, a primeira, 459, né? E a resposta dada pelos espíritos, ela não nos deve causar nenhuma estranheza, porque se analisarmos o assunto, fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, vamos analisar, para mostrar como é que eles agem constantemente sobre nós. Tá? Nós vamos chegar à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam. Podem ser com familiares ou não importa. Certo? Então, dessas pessoas recebemos influenciação, tanto por meio de ideias que elas exteriorizam, mas também dos exemplos que elas nos dão. E do mesmo modo, nós as influenciamos, também pelas nossas ideias e também pela nossa conduta. Então, a influenciação é assim que acontece também do lado de lá. Claro que nós não vemos a conduta dos espíritos, mas nós sentimos pela presença, porque ele se faz sentir, nós temos a sensação de que eles estão ali ao nosso lado, por vários meios, como nós colocamos lá atrás. Na verdade, então, essa influenciação leva a gente a agir mais ou menos de acordo com essa influenciação dos espíritos. Tá? No pensamento, nós recebemos o pensamento das pessoas encarnadas, tá? Pela palavra. O que elas dizem nos influencia. Não é verdade? Né? Tem pessoas que têm opiniões fortes,
tem uma mente, digamos assim, poderosa para influenciar, utilizando palavras, utilizando argumentações fortes. E essas argumentações, essas palavras, algumas até de efeito, ancoradas em exemplos, inclusive, fazem com que nós nos sintamos influenciados a seguir aquele pensamento daquela pessoa e das pessoas que estão à nossa volta. Na verdade, então, esse tipo de influenciação já ocorre entre nós, uns sobre os outros, e pelos exemplos. Nós estamos aqui falando para vocês, digamos assim, utilizando muitas vezes o que aprendemos no Evangelho pela influenciação do Cristo Jesus, por aquilo que ele deixou e que os seus discípulos registraram. Tá? Os discípulos, os evangelistas registraram e colocaram no papel e que vem passando ao longo desses 2000 anos para todos nós. E nós nos sentimos influenciados. Na verdade, influenciados a fazer o bem, a perdoar, a tolerar, a aceitar o outro do jeito que o outro é, porque isso era o que o Cristo fazia. E os discípulos disseram que ele agia dessa forma. Então nós nos sentimos influenciados. Então, influenciação é mais ou menos assim, tá? Ocorre que, como o Cristo ele estava presente, os discípulos replicaram aquilo que ele fez, os seus exemplos, os seus ensinos, as suas máximas, nós temos algo mais concreto, tá? Mais presente. Com relação aos espíritos, a diferença é apenas que eles estão de forma invisível ao nosso olho, ou não, às vezes não, porque alguns enxergam, mas eles não são invisíveis do ponto de vista dos outros sentidos, eles são perceptíveis a nós, mas principalmente através do pensamento. Então ocorre a mesma coisa com eles de lá para cá, tanto eles entre si como eles entre nós, porque eles são os seres humanos que partiram para o outro lado. O fato de simplesmente eles terem deixado o corpo de carne, eles não mudavam as características de sua personalidade. Também nem a maneira como eles pensavam. Quando nós desencarnamos, é bom que a gente deixe bem claro, saímos daqui apenas abandonando o corpo físico que não nos serve mais, nós saímos daqui e levamos tudo aquilo que nós somos. Tudo nós levamos. A nossa forma de pensar, a nossa forma de analisar as coisas, de interpretar. Tudo aquilo que de bom nós fizemos, nós levamos. Tá? As nossas considerações, o nosso jeito de ser, a gente leva para o mundo espiritual. Tá? Então a gente leva as emoções, a gente leva os sentimentos, a gente leva os pendores, as tendências. Tudo isso a gente leva. E a gente leva também os amores dentro de nós. Os amores, os ódios, as decepções, as angústias, tá? Os desejos bons ou maus, né? Os ressentimentos, as mágoas. Tudo isso nós levamos para o mundo espiritual. Não muda nada. A única coisa que muda é que nós deixamos de usar o nosso corpo de carne, que não serve mais, e a gente então sai daqui sem ele. Por isso nós não somos vistos por todos. E aí o que acontece? Estamos no mundo espiritual, mas nós não estamos desligados daquilo que nós gostamos, daquilo que nós não gostamos, das coisas, das pessoas, nós não nos desligamos facilmente. Por isso nós permanecemos aqui entre os encarnados, uns com os outros. E, de várias formas, como foi dito há pouco, nós, desencarnados, influenciamos os encarnados pelo pensamento, tá? Pela presença, né, constante. E aí, veja que nós, dar um outro exemplo, existem pessoas que, embora encarnadas aqui, elas influenciam a gente, né, vamos dizer assim, estando distantes. Não é verdade? A maneira mais direta dessa influenciação acontecer é, por exemplo, uma ligação por um celular, que hoje tem telefone fixo, praticamente não existe, né? Mas você faz uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, e nos chama a atenção, nos fala, nos orienta, nos emociona, não é verdade? À distância, longe, a presença física não está aqui do nosso lado, mas a presença espiritual, através da voz, através da presença virtual, porque a gente vê uma chamada de vídeo, por exemplo, como vocês estão me vendo aqui, não é? Eu do lado de cá na minha casa e vocês aí.
Eu, de certa forma, estou influenciando vocês. Vocês estão me influenciando. Aquilo que vocês dizem, que colocam aí por escrito, me influencia. Aquilo que eu estou dizendo para vocês faz com que vocês se sintam influenciados. Qual é a diferença? Apenas que nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos nos influenciando mutuamente. Então, quando nós permanecemos do jeito que nós somos, a diferença ao desencarnar é que nós não conseguimos mais, olha que coisa interessante, esconder no mundo espiritual aquilo que nós somos. Hoje, nós conseguimos, enquanto encarnados nós estamos, nós escondemos uns dos outros. Nós criamos, muitas vezes, um personagem para nos relacionar com as pessoas. Nos mais diversos ambientes, nós criamos personagens e nos apresentamos de uma forma aqui, de uma forma acolá, em cada ambiente, em cada local, com cada grupo de pessoas com quem nós relacionamos e que são grupos diferentes, nós somos pessoas também diferentes e influenciamos também de forma diferente cada grupo de pessoas. Tá? Então isso é uma constante, faz parte da nossa forma de ser. Tá certo? Então, somos alvo não só da atenção de benfeitores espirituais, de espíritos elevados, de amigos espirituais, de familiares desencarnados, incluindo aqueles que partiram recentemente, ou aqueles que partiram há muito tempo, aqueles que são familiares nossos, mas que aqui, nessa vida, não foram consanguineamente familiares, mas que foram de outras oportunidades, estão no mundo espiritual e nos influenciam. Estamos rodeados deles, porque nós criamos laços, e os laços, eles não se desfazem, eles vão se apertando, tá certo? Mas também, eles também, do outro lado, aqueles a quem prejudicamos, ou que nos prejudicaram, eles também estão do outro lado, tá certo? Então o que acontece? Dependendo da gravidade do ato que nós cometemos contra eles, dependendo do jeito que nós tratamos essas pessoas e que desencarnaram, tá certo? Nós vamos ter boas ou más influências. Por quê? Porque tudo isso gera nos espíritos emoções e sentimentos. Aqui entre nós. Você imagina se você por acaso está aí me ouvindo, você teve aqui nessa vida uma relação com alguma pessoa desagradável, uma relação triste, uma relação de birra, de erros cometidos, falhas cometidas um com o outro. Tá? Então ficaram brigados, ficaram, assim, cortaram o dedinho virtualmente de mal, ficaram de mal. E aí o que acontece? Aí um vai e desencarna. E aquele que desencarnou foi aquele que mais se sentiu prejudicado. Saiu daqui com ódio, com raiva de você. Ele vai para o mundo espiritual. Essa raiva não acaba. Boa noite, Mary. Essa raiva não acaba. Não acaba. Ela permanece. Tá? Então esse espírito, esse amigo, ou digamos assim, ocasionalmente um inimigo que nós criamos aqui vai para o mundo espiritual com raiva da gente. Se nós prejudicamos, se nós fizemos algo grave contra eles, contra essa pessoa, no mundo espiritual, ele vai estar com raiva de nós. Ele vai querer nos se vingar, ele vai querer nos prejudicar, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E quando isso acontece, o que acontece? Essa justiça é feita muitas vezes pela influenciação negativa. E aí é o problema, porque nós criamos um inimigo que foi para o mundo espiritual. O ideal é que nós, antes de vermos uma pessoa da nossa relação a quem prejudicamos, ou que nós nos sentimos prejudicados por eles, que nós nos relacionemos, nos reconciliemos, nos entendamos de novo, aparemos as arestas antes que um dos dois desencarne. Porque desencarnado fica mais difícil acontecer esse perdão mútuo, essa reconciliação. Então é importante que a gente faça isso, tá certo? Agora, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá também uma noção exata desse intercâmbio existente entre os espíritos encarnados e encarnados. Intercâmbio esse que é real e constante. Uma vez que eles nos influenciam, aí está acontecendo um intercâmbio. Mesmo que nós não percebamos,
assim, grosso modo, nós não estamos percebendo. Mas muitas coisas que nós fazemos na vida aqui é por influência deles. E uma vez que eles conseguem nos influenciar e nós reverberamos, nós passamos adiante, eles conseguiram se comunicar, mesmo que nós não estejamos cientes de que essa comunicação aconteceu, mas ela acontece constantemente dessa forma. Tá? Eles fazem através de nós. Muitas vezes a gente nem percebe, tá certo? Então o Espiritismo ele vai tornar compreensível esse processo, tá? Esse processo pelo qual se dá a influência dos espíritos aqui no mundo corporal. Então essa influência ela tem origem na possibilidade da transmissão do pensamento. E essa possibilidade é real, inclusive a ciência tem estudado isso há muito tempo e tem utilizado com frequência essa capacidade que o homem tem encarnado de transmitir seu pensamento e os outros de conscientemente receber essa transmissão de pensamento. Tá? Eu sempre, quando falo sobre esse tema, eu cito, e vocês podem perceber, que você pode influenciar uma pessoa à distância, mas eu não vou dizer uma distância grande também não, né? Para que você possa perceber. Se você quiser que uma pessoa olhe para você, ela está distante alguns metros de você e você quer que ela olhe para você. Você é uma pessoa que você esteja paquerando. Que você esteja, paquerando é uma palavra antiga, né? Meio do meu tempo, né? Que você esteja, olha outra que eu ia falar, flertando. Não, que você queira, digamos assim, ficar, já é mais próxima da atualidade, né? Com essa pessoa. E ela não está dando bola para você, não está criando ou mostrando nenhum interesse. Então firme o pensamento nela o tempo todo para que ela olhe para você. Firme, sem dúvida, o tempo todo. Você vai olhar para mim, ela vai olhar para mim, ou ele vai olhar para mim, fique firmando. Daqui a pouco você vai perceber, essa pessoa vai se sentir tão influenciada com essa firmeza, com essa transmissão, tá? Com esse envio do seu pensamento, que ela vai, de fato, olhar para você. Não é coincidência. Você pode fazer várias vezes, com várias pessoas isso. Isso vai acontecer. Isso é o quê? Você transmite o seu pensamento sem que ela saiba. E ela vai indicar que recebeu essa transmissão quando ela dá esse retorno. E esse retorno dela é inconsciente, ela não está percebendo. Porque não houve comunicação, não houve nada, não houve uma combinação para que pudesse então isso acontecer. Tá certo? Mas isso acontece. A Andréia falou, pelo menos sonha. Também sonha. Tá? Mas faça essa experiência. Eu gosto que as pessoas façam a experiência para que elas notem. Eu pedi uma experiência com vocês semanas atrás sobre a comunicação direta. Né? A escrita direta. Não sei se vocês conseguiram. Se vocês continuarem e vocês mais dia menos dias conseguirem algum resultado, tragam aqui para nós. Para que nós possamos mostrar, né? Para que as pessoas saibam que isso realmente funciona. Tá? Inclusive, essa dica que eu dei para vocês. Quiser que alguém olhe para você e essa pessoa não está olhando, firme o seu pensamento, solicitando com firmeza que ela olhe para você, direcione para essa pessoa e ela vai olhar para você. Ok? Então, quando o Espiritismo torna compreensível essa comunicação através da transmissão, né, do pensamento, isso é para que nós entendamos que sim, o pensamento ele transmite. Ele se transmite. É possível transmitir o pensamento. Precisamos, então, conceber, mergulhados, todos nós, no fluido cósmico universal. Tá? E que esse fluido ele ocupa o espaço. Nós também ocupamos. Então, todos os seres, tanto os encarnados quanto os desencarnados, todos, tal qual nós aqui encarnados nós já somos, neste mundo, nós estamos nessa mesma atmosfera, nessa mesma psicosfera, nesse fluido cósmico. Então é através desse fluido cósmico que essa transmissão de pensamento ocorre. Mero está colocando aqui que ainda não tive resposta de outra experiência. Vamos aguardar, não sejam, digamos assim, desistentes, sejamos brasileiros, persistentes, não desistamos. Mas dia menos dia, viu, Mary? Você vai trazer essa informação, esse depoimento de que ocorreu.
Tal. Então, Kardec vai dizer, nós encontramos, se não me falha a memória, essa informação é no livro dos Espíritos. Vou confirmar aqui com vocês se é realmente no livro dos Espíritos, não, é do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós vamos encontrar esse texto que eu vou colocar para vocês agora, que é interessante. Precisamos conceber, todos nós, mergulhados no fluido cósmico universal. É preciso ter isso em mente. Tá? E esse fluido ocupa o espaço. Então, todos os seres, tanto encarnados e desencarnados, tal qual nós aqui nos achamos, neste mundo, nós estamos dentro dessa psicosfera, né? Dessa atmosfera. Então, esse fluido ele recebe da vontade de cada um de nós uma impulsão. Quando nós emitimos um pensamento, estamos emitindo uma vontade. A força da vontade varia de pessoa para pessoa. Né? Então, ele é o veículo do pensamento, o fluido cósmico. Tá certo? Assim como o ar o é do som. Né? O som se propaga pelo ar e o pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal. Então, com a diferença única de que as vibrações do ar elas são limitadas, elas são circunscritas, ao passo que as vibrações do fluido universal elas se estendem ao infinito. Ao infinito. Então, não param, são constantes e não se limitam. Então, dirigido, pois, esse pensamento de cada um de nós para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para encarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece. Estabelece-se uma ligação entre um e outro, e aí se transmite de um ao outro o pensamento, assim como o ar é transmitido ou se transmite através do som, ou melhor, o ar transmite o som. Então isso ocorre com frequência. Nós emitimos um pensamento e o pensamento viaja, tá certo? Vai passando por vários vários vetores, várias presenças e vai chegar até onde nós queremos que chegue, porque a nossa vontade ela tem força e nós dirigimos. André coloca aqui que por isso que é bom querer o bem. Isso. Porque querer o querer como colocar assim, é uma característica da vontade. Tá certo? É preciso que a gente queira. Tá certo? Então ensina a doutrina espírita que por meio do perispírito, através do perispírito, é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte. Nós já aprendemos isso. Né? É através dele. Ele é o intermediário. Então a natureza etérea dele, do perispírito, não é que iria obstar, pois nós sabemos que os mais poderosos motores, eles se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e também nos mais imponderáveis. Sandra aqui pergunta, Edilson, eu pensei em uma pessoa desencarnado e senti um cheiro de rosas. Isso quer dizer que ele está bem, evoluindo? Isso é relativo. Tá? Porque o que é relativo? Não sei se vocês captaram a pergunta da Sandra. Ela imagina, ela está questionando se pelo fato dela pensar numa pessoa desencarnada e em algum momento, enquanto ela pensava, ou durante o pensamento, depois, ela sentiu o cheiro de rosas, ela quer saber se por essa razão esse espírito desencarnado está evoluído, ele está bem. Isso é relativo. Você pode ter pensado nessa pessoa, nesse desencarnado, e quem se apresentou ali para lhe causar, que dependeu muito de como você pensou. Então esse ser que pode ter se aproximado de você e trazido esse cheiro, pode ser apenas um familiar, né, que quer lhe, como é que eu vou colocar, lhe acalentar, lhe deixar que você fique bem. Pode ser o anjo de guarda, tá? Porque você se abre, quando você abre o pensamento, direciona, você abre, né, o seu campo mental para receber. E aí você recebe, tá? Porque, em geral, o cheiro de rosas, como dizem, sim, representa, simboliza a presença de alguém elevado.
né, espiritualmente. Tá certo? Mas a gente não pode garantir que seja aquele de quem a gente pensou ou não. Tá certo, Sandra? Não podemos garantir. É tudo muito relativo. Mas é possível que sim? É. Mas aí é preciso que a gente conheça a personalidade da pessoa encarnada. Como ela era aqui na Terra. O seu comportamento. E tem coisas que a gente não consegue, como é que eu vou dizer assim, captar do outro. Tem coisa que não tem jeito aqui, enquanto nós estamos encarnados, que é o universo interior íntimo de cada um. Cada um sabe quem é, tá? E a gente não sabe. Por quê? Porque eu disse para vocês, a gente costuma mostrar-se para o outro do jeito que a gente gostaria, né? A imagem que a gente cria para a pessoa, nem sempre como a gente é. Infelizmente, é assim, é quase que automático isso, a gente não consegue evitar, tá certo? Então não há motivo de espanto quando com essa alavanca que é o perispírito, os espíritos vão produzir, eles produzem através dele certos efeitos físicos. Isso acontece, que aí acontece, um outro tipo de manifestação, de influência. Alguns espíritos querem influenciar, como não conseguem diretamente pelo pensamento, então eles usam do perispírito, né, dos fluidos emitidos ali para causar impactos físicos. E nós então sentimos a presença desses espíritos que nós não conseguimos identificar. Mas como vocês viram as semanas passadas, agora nós falamos sobre as categorias diversas de espíritos, né? E tem uma classe de espíritos que são aqueles que são batedores, que são os zombeteiros, tá certo? Então essa classe de espírito que ela deambula por todos aqueles da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então entre eles ali, né? Ele faz parte de toda aquela relação. Eles podem fazer para não chamar atenção para alguma coisa boa, podem fazer para não chamar atenção, nos perturbando, nos causando sustos, né, para nos afastar, para nos aterrorizar. Então a gente não pode, digamos assim, cravar, tá certo? A razão imediata. Mas isso acontece. É uma forma deles se manifestar e dizerem, olha, nós estamos aqui. Tá? Então o efeito físico é mais para isso, como ocorreu no início, quando Kardec teve a sua atenção atraída quando desses momentos de efeitos físicos. Olha, Chile chegou, Chile participe, viu? Dona Lucenira está conosco, olha que coisa linda. Lucenira é do NEP, ela permaneceu aqui conosco. Né? Isivol, esse nome é tão diferente, eu não consigo entender. Mas a pergunta dela é interessante. Como bloquear a influência de pensamento negativo de outras pessoas para conosco ou algo que estamos desenvolvendo profissionalmente? Que pergunta interessante. É um segredo, né? Tudo que nós queremos é isso, que a gente não se sinta influenciado negativamente, né, para o mal, por ninguém. Mas olha, não vou dizer o seu nome que eu não consigo, quase que impronunciável, Isevolse, não sei, mas eu vou dizer para você, pelo cabelo aqui parecer uma garota, uma moça, é o seguinte, o fato das pessoas nos influenciarem e essas influências impactarem prejudicialmente em nós é por culpa nossa. Tá? Então a maneira que a gente pode fazer para neutralizar a influenciação negativa dos outros sobre nós é quando a gente não se deixa levar. Isolda. Gostei, Isolda. Isolda é uma das grandes compositoras de uma das grandes músicas cantadas por Roberto Carlos, né? Isolda. Lindo nome, viu? Então, a culpa é nossa, minha querida Isolda. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos alvos fáceis desses espíritos, os encarnados. Nós chamamos isso, viu, Isolda? Não sei se você não quis colocar, você colocou de forma muito bonita, mas essa influência negativa que a gente chama normalmente de olho gordo, não é? De olho de seca-pimenteira, uma coisa assim, né? De inveja. E essa inveja, ela é uma influência negativa porque emite fluidos negativos,
Mas esses fluidos eles só nos atingem a nossa estrutura, inclusive profissional, porque nós permitimos, porque nós damos espaço para que isso aconteça. Como? A nossa conduta, tá certo? O nosso nos deixar levar, tá? E os nossos sentimentos. Então, quando as pessoas nos fazem o mal, Isolda, ao invés de a gente querer afastar essa pessoa, de querer atacar essa pessoa, a gente tem que, olha que é difícil, viu? A gente tem que abraçar essa pessoa. Não abraçar fisicamente, abraçar virtualmente, simbolicamente. A gente tem que identificar nela, precisa identificar nela qualidades. Até porque a gente nem sabe, viu, Isolda, se são essas pessoas que estão influenciando. A gente até cria na cabeça da gente histórias. A gente imagina que determinadas pessoas não gostam de nós. A gente imagina. A gente cria na nossa cabeça, na nossa mente. É ela, e muitas vezes nem é outra pessoa. Tá? Mas porque a gente tem essa mania de especular, de criar conceitos antecipados a respeito daquilo que nós não conhecemos. Eu falei bonito para dizer que nós somos preconceituosos. Porque nós estabelecemos já um julgamento prévio sobre coisas que nós não sabemos ainda que de fato existem, que são reais. E a gente já julga. Então, quando a gente cria esse julgamento, a gente já cria um sentimento, já cria uma emoção negativa, inferior, e isso causa o quê? Causa o padrão de receptividade ideal para a influenciação negativa. Olha que coisa. Então, quando nós mudamos isso, quando nós passamos a ter pensamentos positivos, quando nós nos propomos a gostar das pessoas, independentemente das atitudes delas, quando nós começamos a entendê-las, a aceitá-las do jeito que elas são, tá? A protegê-las, a ajudá-las. Uma maneira muito interessante de fazer algo pelo outro, de neutralizar influenciações negativas de encarnados para conosco, é ajudando. Olha o Petrônio, é sempre um prazer quando eu vejo o nome dele aqui, Petrônio Garcia Moreno. Esse nome me impacta muito, Petrônio. Deus te abençoe, uma boa noite pela sua presença. Então, é uma maneira que nós temos para evitar essa influenciação. É ajudar as pessoas. A primeira oportunidade, Isolda, que você tiver de ajudar, de servir, tá? De colaborar positivamente com relação àquela pessoa, que você imagine que esteja a querer influenciar negativamente no seu trabalho, na sua atividade profissional, você pode ter certeza que aquilo ali, com o tempo, vai criando uma outra atmosfera. Você vai criando uma defesa, tá? Áurica em torno de você, você vai se protegendo, porque quando a gente faz o bem, pensa o bem, gosta do outro de verdade, tudo isso verdadeiro, tá? Através do tratamento, através da nossa condução em relação às pessoas, a gente cria um impacto positivo em torno de nós, uma aura agradável que a outra pessoa, quem quer que seja, não consegue influenciar. Não consegue. Sabe por quê? Porque também a gente atrai benfeitores espirituais. Tá? A gente cria nesse momento, com essas atitudes, com esse modo de pensar, de agir, a gente atrai espíritos simpáticos a esse tipo de comportamento e eles nos ajudam, nos protegem, têm mais acesso a nós. Isso aí faz o quê? Neutraliza quaisquer influências negativas em relação a nós. Inclusive, a principal delas é quando nós fazemos isso, nós começamos a mudar a nossa visão em relação a essas pessoas. Então é importante que tudo o que a gente está dizendo aqui, a gente vá entendendo que não é que digamos assim, a influência, ou pelo menos a tentativa dela, vai deixar de acontecer. Não. Se o outro não conseguir, não tiver condição nenhuma de se modificar pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa ajuda, pela nossa demonstração sincera, de simpatia pela pessoa, porque às vezes a pessoa não gosta disso também. Acontece, né? Pode ter certeza, as influenciações positivas irão atrapalhar a influenciação negativa desses seres, dessas outras pessoas, dessas outras criaturas.
Não tenha dúvida disso. Isso ocorre com muita frequência. Eu posso dizer para você que eu sou prova disso. Prova disso. Eu trabalhei, estou colocando publicamente isso para vocês, mas não importa, não me incomodo não. Não vou dizer o nome de ninguém. Eu passei um tempo, né, trabalhando no banco, trabalhava no Banese, e com o tempo as pessoas percebiam que eu tinha uma desenvoltura, uma capacidade de aprendizado, de raciocinar, de entender, de captar as informações. E aí o que acontece? Então eu ensinava muita gente, as pessoas perguntavam, questionavam, chegou ao ponto de as pessoas de outras agências, de outras cidades, ao invés de ligar para Aracaju, eram as informações, digamos assim, mais consistentes, reais, digamos assim, de mais conhecimento, mais abalizadas, tinha uma fonte lá em Aracaju. Ao invés deles ligarem para lá, eles ligavam para mim, para a agência, para que eu os orientasse, de praticamente todas as agências assim próximas aqui da cidade itabaiana. E o tempo ia passando, mas eu nunca conseguia, e as pessoas achavam que eu deveria, um cargo melhor dentro da empresa. E eu dizia o seguinte, as pessoas diziam, olha, fulano de tal aprende com você e consegue um cargo de chefia, consegue uma gerência, e você não, você está ficando para trás. E as pessoas perguntavam, mas você não se incomoda não? Eu não me incomodo não. Não tem problema. Quando chegar a minha vez, as pessoas vão identificar. Tá certo? Porque essas pessoas elas aprendiam alguma coisa e com o tempo elas alcançavam um cargo melhor, mas elas ainda ligavam para mim, me procuravam para solucionar alguns problemas delas naquelas áreas que elas não sabiam. E eu sabia. Então o que acontece? Com o tempo eu fui reconhecido, sem que eu ficasse atrás de ninguém, porque essas coisas assim não são necessárias, não são importantes, porque elas descredenciam a nossa capacidade. Então nós precisamos nos credenciar pelo valor que nós demonstramos na atitude, no fazer, na capacidade que a gente vai demonstrando. Não precisa que a gente... Então as pessoas dizem assim, olha, a pessoa tem inveja de você, porque é assim, tal, tal, tal. E elas cresceram. Então teve um cidadão que cresceu com a minha ajuda. O pessoal diz, eu não vou dizer que foi porque eu não posso garantir, mas as pessoas disseram que ela aprendeu muito e galgou um cargo mais elevado dentro da instituição, dentro do banco. E as pessoas diziam que foi por minha causa que ela conseguiu, e essa pessoa me desprezava lá na frente, né, no futuro. Mas chegou uma época, gente, que o fato de eu não fazer nada contra essa pessoa, não maltratar, não falar mal, não julgar, não criar nenhum problema para essa pessoa, inclusive toda vez que ela pedia, mesmo que não fizesse diretamente para mim, porque às vezes ela tinha, lógico, né, as pessoas têm vergonha, sabem o que fazem, e utilizavam intermediários, pediam, eu ajudava, colaborava, porque eu não tinha problema com isso. Nunca tive. Mas foi essa mesma pessoa que ela me identificou como, na percepção dela, a única pessoa que poderia ajudá-la no cargo elevado que ela galgou e que ela não tinha condições de executar aquelas atividades pela falta do conhecimento geral daquilo. Resultado, ela me guindou para assessorá-la, eu, sem problema nenhum, fui assessorar, e ela mesma depois me conseguiu, sem que eu pedisse, ela me conseguiu, depois, pela minha competência, naturalmente, um cargo maior. Acabei sendo gerente de agência e me aposentei como gerente geral, sem precisar estar correndo, nem ficar com raiva de ninguém. Então, é uma necessidade que a gente tem, mas não precisa. Tudo acontece no tempo certo, mas é preciso que nós saibamos ser pacientes. Ser pacientes. Entender que tudo ocorre no tempo de Deus e não no tempo da gente. É claro que a gente tem que fazer por onde. Tá? A gente tem que demonstrar que quer, né? Que pode, que é capaz. E a gente então vai, com certeza, naturalmente, acessar aquela conquista. Tá certo? Então, esse tipo de influência negativa, a gente pode fazer com que ela diminua assim, e que seja neutralizada assim, agindo corretamente. Tá? Então, nós vamos deixar aqui, não vamos avançar mais, vamos deixar aqui nessa questão sobre a atuação sobre a matéria. Nós vamos deixar para
a próxima semana. Eu agradeço a atenção de vocês. Isolda, eu não sabia o seu nome, Isevolce, não tem nada a ver a não ser as duas primeiras letras, Isolda. Mas é um nome muito bonito. Muito obrigada pela sua presença. Eu já tinha visto você aqui em outras lives nossas, não sabia que seu nome era esse. Então, Deus te abençoe. Mary, pela sua participação, os demais que estiveram conosco até agora. Se não entenderam, ainda questionem, nós temos alguns minutinhos, perguntem, porque é um tema muito instigante. Influenciação dos espíritos. Ela ocorre em praticamente tudo o que nós fazemos, tá? Em todas as oportunidades que nós estamos pensando, essa influenciação acontece, tá? E a gente vai mostrar, vamos dar muitos exemplos para que vocês possam identificar em vocês quando vocês foram influenciados pelos espíritos. Não só no pensamento, mas também como os atos, aquelas coisas que aconteceram à volta de vocês, em torno de vocês. Tá bom? Me cobrem na próxima semana, tá bom? Então, eu agradeço a vocês e continuem assistindo. Amanhã nós temos, às 19 horas, outra palestra baseada no Setembro Amarelo pela valorização da vida. A Isura colocou aqui, eu que agradeço por se disponibilizar em nos explicar sobre as coisas do universo. Não, o universo é muito, muito grande. Dona Marlene diz aqui que eu aprendo muito com esse Filho de Deus. Nós aprendemos juntos, não é? Gratidão por mais uma aula. Minha querida pupila, eu que agradeço a atenção que vocês dão aqui todas as quartas-feiras, viu? Muito obrigado. Aqueles que estudam conosco aqui na quinta-feira, eu quero deixar claro, amanhã nós não teremos, porque é o mesmo horário da palestra do NEP pela valorização da vida, para que nós possamos aprender que essa vida nossa é uma grande oportunidade que nós pedimos antes de vir para cá, tá? Para viver o que nós estamos vivendo e conseguir suportar, entender, aceitar e, acima de tudo, amar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, um grande abraço para vocês. Olha, André mandando um abraço para a Dona Marlene, né? Lembra, Dona Marlene, de Andréia, aquela morena alta, sorridente? Pois é, ela está conosco hoje também. Então vamos encerrar agradecendo a Deus, dizendo assim, olha, só para lembrar, viu? A pandemia não acabou, o coronavírus continua atacando, tá? Pessoas continuam morrendo, desencarnando. Não queiramos isso para nós, nem para os nossos familiares. Ah, mas a gente que é espírita tem que ter medo da morte? Tem sim. Medo dela, não de desencarnar, porque a gente vai desencarnar sim, em qualquer momento. Mas se nós pudermos aproveitar mais essa vida, essa encarnação para a nossa evolução, que façamos isso. Então, é uma forma de a gente também valorizar a vida, nos prevenindo, nos acautelando, usando todos esses dispositivos orientados, né? A máscara, o álcool gel, a não aglomeração, não é? Todos os cuidados, né? Apesar das aberturas por aí afora, todos os cuidados para que nós estejamos, digamos assim, o máximo possível longe, imunes em relação a esse contágio, tá bom? Essa contaminação pelo coronavírus. Evitemos, tá? Então, muita paz para vocês e digamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Lembra da tentação? Tentação, nós temos uma ajudinha nas tentações dessas influenciações dos espíritos. Pensem nisso, tá? Muita paz para vocês e até terça-feira. Terça-feira nós teremos o nosso Evangelho, às 9 horas da manhã, de tio Eurípides, terça-feira. E durante todos os dias, às 9 da manhã, temos o Evangelho Café com Luz, às 16 horas, a Conversa Fraterna com o Ilenói. Tá? E na próxima semana estaremos juntos de novo. Anjos, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até mais.